Agora sim, senhoras e senhores, estou aqui de novo. Mais uma live especial. Por favor, quem estiver aqui, me dê o feedback se você está me vendo ou me ouvindo bem. Tema de hoje: o problema dos sentimentos no lugar errado. Já vamos começar mandando essa live para os amigos. Vai começar agora essa live especial. O Rafael está fazendo live especial. Vem aqui nesse aviãozinho aqui e envia, ok? Envia aí para seus 5 amigos, 10 amigos, 50 amigos, 500 amigos, enfim. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Ó, a Drica tá aí. E aí, Drica, tudo bem? Larissa também, Graziele, Daisy. Dê o feedback só antes de eu começar a falar aqui, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Só para Só para ver se meu áudio e o meu vídeo também estão bons, ok? Tá bom? Estão me ouvindo, me vendo? Bem? Bacana? Sim? Valeu, Rafaela. Vamos nós, vamos nós. Vamos pensar aqui nesse ponto que eu trouxe como título da nossa live de hoje: o problema do sentimento no lugar errado. Meus amigos, vamos começar eliminando um mito que é a ideia de que nós temos que matar os sentimentos. Tem muita gente que chega até mim, seja no atendimento, chega no direct, às vezes até por e-mail. A pessoa manda mensagem para mim falando que quer acabar com os sentimentos. Não é essa a resposta certa quando a gente tem que lidar com os sentimentos, tá? A gente precisa entender se ele está no lugar certo ou no lugar errado, tá? Quando ele está no lugar errado? Vamos pensar nessa perspectiva. Quando um sentimento está no lugar errado? Quando um sentimento está no lugar errado, é quando ele ganha o status de rei de mim. O que significa isso? Quem me comanda fica sendo exclusivamente o sentimento. E aí é óbvio, é claro que isso vai gerar um problema. Rafael, por que que é óbvio, por que que é claro que o sentimento sendo o rei de mim, isso vai dar um problema? Vamos pensar no seguinte: eu tenho várias responsabilidades. Ah, mas hoje eu tô com preguiça, não vou fazer não, hein? Valeu, tchau. Aqui seria um exemplo dessa parte do sentimento dominando aquela pessoa, certo? Aí viraria óbvio um problema. A resposta com as nossas responsabilidades é justamente o abandono delas? Por que que as pessoas sofrem de uma certa maneira sem sentido? Porque elas são vencidas pelos sentimentos, e esses sentimentos fazem com que ela abandone as responsabilidades que ela tem. Então, quando o sentimento está no lugar errado e a pessoa está trabalhando, ah, meu chefe é grosso comigo, né? Eu fico incomodado. Enquanto você tem um trabalho a desempenhar e que você tem que fazer isso da melhor maneira possível. Mas, Rafael, mas eu me incomodo com a grosseria do meu chefe. Ok, mas você vai botar a desculpa de você não trabalhar bem nisso? Porque você está ali um pouco incomodada? Certo? A nossa relação com a realidade independe, em certo aspecto, do sentimento. Quando eu falo que independe, é o seguinte: eu não preciso fazer algo só quando esse algo a ser feito está ligado com um bom sentimento. Porque quantas vezes a gente tem que fazer algo sem vontade de fazer, certo? Então, a gente precisa estar com essa clareza de movimento para que a gente não viva com sentimento no lugar errado. E sentimento no lugar errado é transformar o sentimento em Deus. Então eu só faço se eu estiver me sentindo bem para fazer. Mas cadê o esforço pessoal de cada um? Cadê o, o,
a coragem, a força de uma pessoa para ela ir além. Meus amigos, muitas das vezes, não posso falar 100% das vezes, né? Mas muitas das vezes, quando a gente olha os nossos projetos futuros, a gente não tem uma clareza total. Isso significa que a gente precisa ter uma força necessária para buscar esse movimento. Certo? Então, durante o meu projeto, eu tô aqui um pouco com preguiça, hoje eu não queria fazer, etc, etc. Mas e aí? E o teu projeto vai ser abandonado porque hoje você não está tão afim assim? Ah, Rafael, mas hoje, já vou repetir isso, coisas que eu falei em lives passadas, mas hoje eu não consigo dar aquele 100%, hoje eu vou conseguir, né? É... Hoje eu vou conseguir dar 50%, então dá 50%. Alguém escreva aí, o tema está aqui em cima, né? Não sei se vocês estão vendo, para mim ele aparece aqui em cima, mas é só alguém escrever, tema, dois pontos, o problema do sentimento no lugar errado. Só alguém escrever isso aí que eu fixo. E aí, Roberta, tudo bem? Ítalo está de volta. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica de realização, né, para fazer as coisas, independe do sentimento, certo? Isso é um grande ponto. Grande Newton, tudo bem, cara? Então, a gente precisa ter nessa. Eu vou fixar aqui, porque na dúvida aparece aqui em cima e está aqui fixado, tá? Ó, vou botar até o nome do tema aqui, vou usar o que a Eulália falou aqui, que fica melhor. Então, eu vou ter que fazer algo, independente se meu sentimento está de acordo ou não. Por quê? Porque previamente eu sei que aquilo ali é minha responsabilidade. Então vocês precisam meditar sobre a responsabilidade de vocês. Quando vocês meditam sobre a responsabilidade de vocês, o sentimento ser contrário daquilo que é a sua responsabilidade, ele não vai te atrapalhar. Isso vai ser um teste para você mostrar o seu valor, a sua força acima daquele sentimento. Entende? O Ítalo falou assim, hoje eu fui treinar sem vontade. Minha esposa hoje foi treinar sem vontade. Na segunda-feira eu fui treinar sem vontade. Ah, mas de repente a gente não fez aquele exercício que a gente faz normalmente. Ok. Mas eu também não zerei, eu não fiz nada. Eu não fiquei de repente ali na minha casa, eu vou ficar aqui na preguiça hoje, de repente eu. Pô, que merda que eu fiz, cara. Eu vou acabar me culpando aqui. Claro que você vai acabar culpando, a culpa é sua. Você faltou uma coisa que você não deveria faltar, a sua responsabilidade. Entende? E isso precisa estar bem claro. Então, de novo, meditar previamente as próprias responsabilidades é algo fundamental para não ser vencido por um sentimento medíocre. Anotaram isso? Certo? Guardem isso. É justamente nessa dimensão onde o sentimento no lugar errado, virando o meu Deus, eu só faço aquilo que eu tenho vontade de fazer. E aquilo que eu tenho vontade de fazer, basicamente, quando alguém é escravizado pelos sentimentos, é aquilo que me agrada, aquilo que é sensivelmente gostosinho para mim. E aí é isso que a gente está pensando em maturidade, certo? Ó, pediram para eu repetir aqui. Quem anotou, anota aí, mas eu vou repetir de novo. Meditar previamente sobre as próprias responsabilidades faz com que você vença os sentimentos medíocres. Eu falei algo parecido com isso. Tá? Então eu preciso meditar previamente sobre as minhas responsabilidades para eu não ser vencido pelos sentimentos medíocres. Pronto, é esse. Melhorei o que eu falei anteriormente. Certo? Então, isso precisa estar claro. Entende? Isso precisa estar bem claro para cada um. Porque o que é um sentimento medíocre?
é aquele sentimento que ele afasta o meu cumprimento do meu dever, a minha execução da minha responsabilidade. Então pode ser qualquer sentimento. Pode ser a raiva, pode ser a alegria, pode ser o medo. Mas o medo em si é medíocre? A raiva em si é medíocre? Não. Mas quando ele está no lugar errado, a tendência é que ele vire algo medíocre. Por que ele vai virar algo medíocre? Porque ele não vai te levar para uma ascensão. Ele vai te levar para uma queda. Só que antes de ele te levar para uma queda, ele te leva para uma mediocridade. Entende? É como se você pudesse. Você é um ser humano, você pode olhar para o alto e contemplar as coisas altas e valorosas, mas aí você decide pular de cabeça no chão, se rastejar como uma cobra, e se rastejando você vai pular num precipício. Certo? Exatamente, Natália. Vai afastar a pessoa do caminho das virtudes. E se não vai para o caminho das virtudes, vai para qual caminho? Dos vícios. Sentimento no lugar errado é fruto de imaturidade? Sim. Por quê? Uma criança, ela quer fazer só o que o sentimento dela diz ali, né? Ela tá com vontade de fazer aquilo ali, ela quer comer um chocolate agora vai deixar ela feliz, brincar em lugar de estudar vai fazer ela feliz. Uma criança. Um adolescente também pode acabar buscando esse tipo de coisa. Claro que dentro do contexto adolescente. Um adulto precisa vencer isso aí. Inclusive, se a gente começar a vencer isso aí, o dia que eu tenho menos vontade de fazer, vai ter que ser um dos dias que eu vou me dedicar mais ainda. Entende? Porque isso aí é a gente mostrando para nós mesmos quem é que manda. E quem manda na gente é exatamente quando eu estou unido à realidade que me traz a verdade daquilo que eu devo fazer. Isso unido, eu mostro para mim mesmo necessariamente quem é que manda. Certo? Então, esse é um ponto fundamental. Certo? Aqui está um ponto fundamental da gente caminhar. Certo? Então, quando a gente encaixa essa vida, onde a gente coloca o sentimento no lugar certo. E Janaína, tudo bem? Boa noite. Quando a gente coloca o sentimento no lugar certo, o que vai acontecer? Aquele sentimento, ele vai servir a nossa ordem e não atrapalhar. Então, se eu não tenho vontade de treinar e treino, usando o exemplo que o Ítalo deu, quando ele acaba de fazer o treino dele, por mais que ele não consiga fazer o 100% que ele estava imaginando ali, mas que ele deu o melhor possível dele, que foi 80%, quando ele termina, ele tem um bom sentimento ali. Porque ele não se acovardou. Entende? Ele não se acovardou. Ele enfrentou. Então, o sentimento no lugar certo gera quase que uma recompensa sentimental em nós. Certo? Esse é um ponto importante. Ó, a Natália falou assim, né? Exercícios práticos, além do jejum, exercício físico, banho gelado, silêncio também seria um movimento desse. É, eu acho que uma observação de qual sentimento está te levando para a mediocridade, você fazer o contrário. Também vai ser um processo de auxílio, também vai ser um processo de ajuda nessa construção de nós mesmos. Então, isso precisa estar claro. O homem maduro não é um homem que se afasta da responsabilidade. O homem maduro não é um homem que se afasta da realidade, da verdade, daquilo que ele deve fazer. Então, o sentimento no lugar errado faz o homem crescer de maneira errada. Ele não cresce ordenadamente. Ele despenca. Só que nós temos que ter uma profunda noção de que vício, queda, desperta um tipo de vício que é o grande problema da reconstrução humana, que é o orgulho, que a gente pode chamar aqui também de soberba. Aqui está um problema, porque aqui a pessoa, além de medíocre, ela fica orgulhosa. Então ela não
aceita o fato de que ela é medíocre, que ela é ruim, ela é muito boa. Entende? E isso que a gente precisa entender. Porque alguém pode falar assim, mas está todo mundo caindo, por que ninguém volta? Porque existe o vício do orgulho. Porque as pessoas estão orgulhosas. E digo mais, meus amigos, é muito fácil a gente meditar no que eu falei agora, pensando nas pessoas que caminham errado. Mas a gente tem que pensar que a gente que teoricamente estamos caminhando certo, teoricamente estamos caminhando certo, teoricamente, né, estamos em lados positivos aqui, né, de grandes movimentações, de grandes pessoas e tudo mais, a gente tem que cuidar mais ainda, então. Entende? A gente tem que cuidar mais ainda. Isso precisa estar claro. Porque senão a gente acha que para estar bem, para estar desenvolvido, calma aí, eu tenho que fazer parte do grupinho do Rafael. Cheguei, tô no grupinho do Rafael, já estou salvo. Isso é idiotice. Isso, inclusive, é uma dinâmica de imaturidade. Quando eu entro num grupo que eu acho que ele é o grupo correto, aí que eu tenho que trabalhar mais ainda. Entende? Então, sentimento no lugar errado é princípio de queda. Atos nas quedas, hábitos do chão. Maus hábitos de ficar no chão. Então vai desenvolver vício atrás de vício. Então por isso que a gente tem que mostrar quem é que manda para nós mesmos. Eu não tenho que mostrar quem é que manda pro outro. Não. Eu tenho que mostrar quem é que manda para mim. E para eu mandar em mim, eu preciso ligar a verdade, a realidade e a minha responsabilidade. Aqui eu vou estar unido com a minha dinâmica de mostrar para mim mesmo quem é que manda. Aqui, nessa dinâmica de verdade, realidade e responsabilidade, que eu cumprindo essa movimentação, eu vou ter um bom sentimento no final. Aí tá o ponto. Uma vida saudável, meus amigos, não é uma vida anti-sentimento e não é uma vida que não vai ter sentimentos. Ela vai ter verdadeiros sentimentos. Melhor, tire a palavra verdadeiros sentimentos. Essa vida vai ter justos sentimentos. Entende? Ricardo, eu não tô falando de ninguém em termos de religião, só tô usando um ponto. Tipo, como um cara pode fazer parte, sei lá, de qualquer coisa. Nem pensei em religião, não, cara. Inclusive, independente da religião, o cara pode entrar em qualquer lugar, qualquer tipo de religião e já achar que tá salvo. Então, esse é um ponto importante da gente entender. Quando a gente consegue unir esse princípio da verdade, realidade e responsabilidade, a gente vai ter justos sentimentos. Entende? Justos sentimentos. Ok? Então isso precisa estar bem claro para nós. A nossa vida é dinâmica, né? A gente pode se desenvolver ou a gente pode se corromper, né? A gente pode buscar as virtudes, como a gente pode acabar indo para o lado dos vícios, entende? Ricardo, se achar que estar salvo pode ser um princípio de arrogância em certo aspecto. Uma coisa é eu querer verdadeiramente ser salvo. Ter a certeza que serei salvo, não sei, tua vida não acabou. Até porque você se condena, entende? Eu luto e recorro à misericórdia para ser salvo. Se eu já estou salvo, vou pular de cabeça na parede. Se eu já estou salvo, passa o trem em cima de mim, porque eu quero ir pro céu. Chega, pode me levar. Alguém me dá um tiro agora. Então, eu tenho responsabilidade aqui que eu preciso fazer, que eu preciso corresponder, certo? 20 minutos, Larissa. Então, esse é um ponto importante. Então, de novo, sentimento no lugar errado
Sentimento no lugar errado vai gerar justamente um movimento. O sentimento no lugar errado vai gerar um mau movimento de viver naquele prazer. Naquele prazer sensível. Certo? Ok? Isso é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Então a gente precisa se organizar nessa movimentação, né, para que as coisas possam se desenvolver dentro da nossa vida. Então esse sentimento não pode ficar, ou os sentimentos não podem ficar no lugar errado. Como eu sempre falo aqui, a vida é dinâmica, a gente está em movimento. Qualquer coisa que me faça parar de me movimentar para onde eu tenho que me movimentar, uma coisa é você se movimentar devagar por questões momentâneas. Eu posso estar doente, eu posso estar cansado, eu posso estar amarrado, mas eu continuo me movimentando dentro da possibilidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu parar totalmente o movimento para a direção que eu devo ir. Certo? Então, como a gente está inacabado aqui, nós temos um processo de ir aperfeiçoando aquilo que eu sou, para entregar mais. Não posso me acomodar e falar agora, chega, fiz tudo que eu deveria fazer. Deus pode me levar, certo? Não posso me acomodar dentro nessa perspectiva. Eu tenho que me movimentar, certo? Queremos alcançar o cume, mas nossa função é amavelmente escalar a montanha. Amavelmente escalar a montanha. Eu tenho fé que eu vou chegar no cume, eu desejo o cume, conto com o auxílio de Deus para chegar no cume, mas a minha função é amavelmente escalar a montanha. Sem comodismo, sem presunção, que é ter absoluta certeza que eu vou chegar até o cume, porque isso pode me deixar desatento, isso pode me deixar imprudente na minha relação com a minha própria vida. E é claro, fazendo essa movimentação de amavelmente subir a montanha, estaremos ordenadamente colocando os sentimentos no verdadeiro lugar, que é um lugar de servir. Olha que coisa interessante. Os sentimentos, se a gente pensar os sentimentos no seu lugar ordenado, ele está aqui para servir. O sentimento está aqui para servir a nossa inteligência. Certo? Não é à toa que quando a gente faz aquele movimento que eu falei agora há pouco, entre responsabilidade, na ordem, né? Verdade, realidade e responsabilidade. Depois de cumprir esse movimento, esse sentimento vai servir a nós. Como se fosse quase um banquete, podemos dizer assim, sentimental, e não vai ser ruim, porque fizemos aquilo que deveria ser feito. Tentamos fazer da melhor forma possível. Com tropeços, com imperfeições, certo? Com coisas para melhorar, etc, etc, etc. Mas estivemos ali, firmes, dando tudo que a gente poderia dar naquele momento. Olha, fomos agraciados com um bom sentimento. Então, para a gente fazer boas escolhas, a gente precisa colocar o sentimento no lugar certo. Mais escolhas, sentimentos no lugar errado. Onde vai ficar o sentimento no lugar errado? O sentimento no lugar errado vira uma espécie de Deus. A gente vai endeusar os sentimentos. Então, se eu estou sentindo uma preguiça aqui, se eu estou sentindo uma tristeza aqui, eu não vou fazer nada. Né? Não vou fazer nada. Eu estou sentindo triste, não vou nem procurar ajuda, estou triste. Mas se eu procuro ajuda mesmo estando triste, de alguma maneira,
Eu supero aquele sentimento que pode estar me passando uma tristeza e querendo me gerar uma paralisação em certo aspecto. Ok? Então, precisa estar claro, certo? Temos que ter a paciência. Temos que ter paciência, não tem como. A jornada da vida é uma jornada de paciência, é uma jornada de amor, e o amor é paciente, certo? Até porque sentimento no lugar errado, imediatismo nos atos. Né? Quero que tudo aconteça na hora que eu quiser. E aí a coisa complica, certo? A coisa complica. Então, somos chamados a colocar o sentimento no lugar correto. Sentimento no lugar correto é um movimento de servir aquilo que a gente tem de mais nobre, que é justamente a nossa inteligência, certo? Então isso precisa estar claro. Isso precisa ser o nosso movimento. Isso precisa ser a nossa luta de cada dia, certo? Porque o que acontece? As pessoas, nós não fomos educados para vencer os sentimentos. Nós fomos educados para dar vazão aos sentimentos. Quantas vezes a pessoa fala assim: não, mas você está sentindo isso, deixa fluir, vai. É o que você está sentindo. Inclusive dentro de terapia, de vez em quando você ouve isso, né? É isso? Então, a gente precisa entender que essa tarefa de colocar o sentimento no lugar certo é uma tarefa de todos nós, justamente porque a gente não não foi bem educado nessa dimensão. É, faz o que seu coração manda. O coração tá parecendo um chiqueiro da pessoa. Como é que você entende? Só faz cagada. Só faz escolha errada. Será que esse coração tá limpo? Pô, esse coração tá uma porcaria. Então, esse é um ponto importante para nós. Esse avanço no mundo real é verdade, realidade e responsabilidade. Senão, a gente não consegue andar bem. Certo? A gente não consegue andar bem. E aí é o mal das coisas. Porque eu fico preso a essa dinâmica sentimentalista. Eu quero sentir, 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 sentir. Alguém fala pra mim que eu sou bom? Sabe, tipo de coisa. Alguém fala pra mim que eu sou bom. Eu preciso ouvir de alguém que eu sou bom. Porque aí eu acredito que eu sou bom. Meu amigo, pra você ser bom, você precisa fazer coisas. Você precisa fazer. Entende? Aí tá o ponto. Obra. A vida é obra. Certo? A vida é obra. Então, na obra que eu faço, que é exatamente a obra que eu preciso fazer, que versa com a responsabilidade, é no fazer essa obra que eu vou ter bons sentimentos. Que eu vou ter sentimentos livre de culpas. Eu vou ter sentimentos abraçados com a realidade. Que eu vou ter sentimentos em conexão com a verdade. Aí tá o ponto. O resto, meus amigos, é ilusão. É ilusão de vida. É fingimento. Algo ou qualquer coisa perto disso. Então precisa estar claro. Por isso que eu botei o meu texto de hoje. Não sei se vocês leram o meu texto de hoje. Que eu não lembro o título dele, mas fala sobre leveza e força. Eu acho que talvez o título seja exatamente esse, inclusive, né? Leveza e força. Que eu falo que justamente para ser leve é necessário ser forte, porque só o forte consegue controlar a força. E aí, eu dei o exemplo, inclusive a capa do texto é uma bailarina que justamente tem uma força, mas que passa para nós uma leveza, uma emoção, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de colocar o sentimento no lugar certo, nós somos chamados a sermos fortes. Para quê? Para que nessa força eu tenha que suportar o que é preciso suportar. Porque às vezes, meus amigos, não querer treinar
né? Tipo aqui, essa semana tá uma semana de chuva. Uma chuvinha boa para dormir, inclusive. Excelente para dormir mesmo. Excelente. A chuva ideal para dormir. Então, pô, em vez de eu ir treinar, eu vou dormir hoje. Então, às vezes, a gente vai ter que suportar isso. Certo? Às vezes, a gente vai ter que suportar essa dinâmica. E é esse o grande ponto para nós. Entende? Então a gente suporta, pô, vou ter que suportar essa vontade de ficar deitado hoje e não treinar. E como que eu vou suportar? Não, eu vou suportar assim, ó. Ficar olhando pra cama, eu vou ficar suportando assim, veja a hora. Não! Obra. Qual é a obra que eu vou fazer para suportar essa preguiça de ir pra cama? Academia. Entende? Academia. Eu fiz um ato que constrói uma obra que ataca aquele mau sentimento. É aí o ponto. E às vezes você vai estar sozinho fazendo isso. E é isso, você não precisa de público para fazer essa dinâmica. Sabe quando a pessoa fala assim, não, vou enganar meu instrutor aqui? Tá enganando quem, pô? O instrutor tá ganhando lá o dinheiro dele. Esse é o ponto. Essa vontade mesmo. Exatamente, grande Tiago, fazer o que tem que ser feito. Isso é fundamental. Senão, a gente derrapa. Exatamente, padre. Tudo bem, padre. Sua benção. Esse é o grande ponto. Ser leve exige mais força do que ser pesado. Ó, ali, ó. Suportei a vontade de comer, feito uma louca, e emagreci 14 quilos. Me sinto mais forte e realmente hoje tenho leveza. E nisso vai vir um bom sentimento. Ó, a Jaqueline botou aqui, e quando você se ira? Ué, o outro tem que ser uma lixeira para você jogar toda a sua ira pro outro? Perceba o seguinte, a ira saudável é uma ira boa ou uma ira ruim. A ira saudável, tava falando com um paciente hoje, a ira saudável tem a finalidade da caridade. Então, quando uma mãe chama a atenção de um filho, ela tem que lembrar que se chamar a atenção tem a função de educá-lo, certo? Então, quando eu tô irado, eu tenho que pensar assim, não, eu quero me vingar. O cara fez isso aqui comigo, eu quero me vingar dele. Não tem caridade nenhuma nesse ponto. Só tem vingança. Então essa ira é ruim. Rafael, mas o que fazer com a ira? Você tá irado naquele momento. Saia dentro do que for possível daquele ambiente. Ah, mas eu tô no trabalho. Vai no banheiro, lava o rosto, reza um Pai Nosso, faça 1 minuto no banheiro, 2 minutos no trabalho, no banheiro do trabalho. Volte para justamente dar uma resposta mais leve. Porque na hora, se você ficar naquele ambiente, tá agredindo, agressão, vai chegar uma hora que você vai explodir. Então sai um pouco do ambiente. Lembre do que você tem que fazer. Lembre que de repente essa ira ela vai ser destrutiva para você e para o outro, não vai resolver nada. Vai ser só, você vai só latir, né? Você vai latir pro outro late para você de volta, os dois latem, dá uma mordidinha um no outro e a vida segue sem resolver nada. É isso?